Tá começando agora o terceiro episódio do Estúdio Coamo, o novo projeto de comunicação aqui da nossa cooperativa, que traz para você notícia, história e muita informação também com entretenimento. E hoje a gente vai falar sobre temas importantes, como história, liderança, legado e inspiração. E para isso a gente conta com uma bancada de peso aqui no programa de hoje. Eu vou apresentar aqui o nosso primeiro convidado, que é também o personagem principal deste episódio do Estúdio Coamo, que é o idealizador da nossa cooperativa, o presidente dos conselhos de administração da Coamo e da Cred Coamo e também engenheiro agrônomo José Haroldo Galassini. Doutor Haroldo, seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio Coamo. Bom, eu agradeço essa participação. Vamos ter um evento aí de falar um pouco da história da gente como pessoa, né? E da implantação do cooperativismo, da Coamo, desde 1970, né? E o mais certo, iniciamos o trabalho em 1968 e estamos à disposição aí para responder as perguntas que forem solicitadas. Perfeito, doutor. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho também o Elias Awad, ele que é escritor, professor, palestrante e também jornalista, né? Um jornalista renomado de sucesso, com mais de 40 livros publicados, entre a sua maioria biografias, e que é o responsável por ter redigido e relatado também a história do Dr. Haroldo nesse livro que está aqui com a gente. Elias, seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio Coamo, é um grande prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado, Guilherme, Dr. Haroldo, Getúlio, que já vai ser apresentado, mas eu quero registrar aqui minha honra de ter realmente registrado esse legado do Dr. Haroldo, porque eu acho que todo empresário precisa ler esse livro e conhecer o Estatuto do Cooperativismo. Aqui é ética, aqui é valor. Aqui não tem deslize, não tem óleo na pista, né? Tanto que o Dr. Haroldo, né, praticamente por 50 anos, foi o presidente executivo e já praticamente indo para o 8º ano como presidente dos conselhos. Realmente é um legado aqui que me emociona muito. E olha, para escrever esse livro, não precisava só estar bem preparado em nível de informação, mas fisicamente também, porque de manhã nós gravávamos 2 horas e no final da tarde, na CAN, nós dois íamos andar lá e gravar mais 2 horas. Então precisava estar com o físico em ordem também. Tá aí então, né? O Elias já trazendo um pouco como que foi esse processo de criação do livro. Ele vai trazer mais detalhes em breve aqui no programa. O Dr. Haroldo também vai contar algumas das histórias. Mas antes, eu quero apresentar o nosso último convidado, integrante aqui da mesa, o Getúlio Ferrari Júnior, também conhecido carinhosamente entre os seus pares aqui como Getulinho. Ele que é cooperado, membro atuante aqui da cooperativa, um agricultor aqui também muito atuante na região de Campo Mourão. Getúlio, seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio Coamo, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. É um privilégio, né, Dr. Haroldo, o pessoal todo aí, quando me convidaram para participar do programa, junto com o Dr. Haroldo e com vocês todos aqui, Dr. Haroldo, é um privilégio estar aqui, participar da sua história, da sua vida, de todos os momentos importantes da minha vida. Você sabe disso, eu tive as conversas contigo para poder me orientar e no que eu podia fazer para melhorar a minha situação. E realmente é um privilégio estar aqui, participar desse processo, esse projeto novo da Coamo, que já deu certo, né? Não vai dar, tudo que é Coamo faz dar certo, né? Eu sou cooperado e tenho orgulho de falar isso. Então esse é mais um projeto que eu tenho certeza que vai dar bons frutos e todo mundo que vai assistir vai gostar muito. Isso aí, Getúlio. Como o Getúlio disse aqui, né, doutor Haroldo, tudo que a Coamo faz dá certo. Depois de 55 anos, essa é uma realidade inegável e deu muito certo graças à liderança, à condução que o senhor teve dentro da gestão da nossa cooperativa, né? E para a gente entender por que a Coamo é o que é hoje, a gente está aqui hoje para contar a história do senhor, trazer um relato, né, dos passos, das etapas que trouxeram não só o senhor até aqui, mas que também tornaram a Coamo a maior cooperativa agroindustrial da América Latina. E a gente sabe que a história dos dois caminha junto, né? A história da Coamo caminha junto com a história do Dr. Haroldo. Mas antes, a gente quer conhecer a história do Dr. Haroldo antes da Coamo, né? O senhor, a gente sabe que nasceu em Brusque, lá em Santa Catarina, uma família de 12 filhos. Conta pra gente como que era a infância lá em Brusque, Dr. Haroldo. Bom, nós nascemos em Brusque em 3 de maio de 41, portanto, 3 de maio agora fizemos 85 anos, e lá nós tínhamos uma família grande. Meu pai tinha uma fábrica de móveis, um dos irmãos se dedicou à fábrica de móveis, outros se formaram, né? E outros trabalharam em outro setor. É uma família grande, 12 filhos, eu sou o 6º, e
tinha um defeito, quando na época era considerado. Eu sou esquerda, Canhoto. canhoteiro. E aí naquele tempo era feio isso aqui. Então o pai amarrava a mão atrás e fui obrigado a aprender a escrever com a direita. Hoje eu não escrevo com a esquerda. E a caligrafia com a mão direita é boa, doutor Haroldo? Não é lá essas coisas. Né? Então nunca ficou uma caligrafia assim muito boa, mas hoje trabalho normalmente, né, com a mão direita, na maioria das coisas. Mas tipo assim, chutar bola com a esquerda. Aí coisas mais É natural, né? pesadas é mais natural. Aí eu fui crescendo, né? Terminei o ginásio, na época era ginásio, tinha o primário, o ginásio, e aí eu não queria mais estudar. Aí o meu pai também achou ruim, disse, então você vai trabalhar. Aí com 13 anos eu fui trabalhar nas lojas Renault, que era a maior empresa de lá, tinha indústria de tecidos e tinha um comércio. Eu fui no comércio e fazia a pior coisa do comércio, entregar a compra nas casas, de bicicleta. Né? Mas a minha letra era muito feia. Aí o gerente queria mandar embora de todo jeito, mas o chefe do escritório admirava o meu trabalho e me levou para o escritório. Aí um ano depois já fiquei caixa geral dos 3 departamentos, né, de tecidos, de ferragem, de secos e molhados, hoje supermercado, né? Mas esse período, doutor Haroldo, o senhor parou de estudar? Não, aí eu dei uma parada de estudar, mas daí criamos lá em Brusque o ginásio noturno. Ah, Eu terminei o primário, daí logo criamos o ginásio noturno, um grupo de já pessoas de idade já, né? Eu era um dos mais novos, talvez. E aí estudei à noite, daí aí eu digo uma coisa que eu falo brincando. Eu achei que trabalhar é complicado. Tem que estudar mesmo. Tem que ser. Então eu resolvi estudar. Aí terminei o ginásio e fui para Curitiba servir o exército. Morei no exército. Né? Estudava no Colégio Estadual Científico, que hoje é 2º grau, né? Não sei como é que chama hoje. Aí fiz o científico, mas sempre na cabeça de fazer agronomia. Eu gostava lá em Brusque de plantar horta em casa e era um negócio assim que eu queria ser. Uma Essa- tradição do avô, né, doutor? O meu avô tinha lavoura, né? Mas lavourinha mecanizada, né? Aliás, manual. E daí fui para Curitiba, estudei lá, né? O científico, depois a agronomia, sempre trabalhando. Mas o jornalismo quase rouba o senhor do cooperativismo, hein? É que eu fiz o primeiro vestibular de agronomia e fui mal em matemática. E desisti do vestibular no meio, por causa que fui mal. Aí era importante em Curitiba ter um curso superior para ficar de restaurante, essas coisas. Aí eu fiz jornalismo 1 ano e fazia refeição no restaurante universitário, né? Mas não morava lá. Eles me achavam muito bem de vida. Tinha que trabalhar para sobreviver. Trabalhei em 2 bancos, Banco do Comércio S.A., Banco do Noroeste do Estado de São Paulo, e até me convidaram para gerente quando eu estava fazendo vestibular, mas eu não aceitei. Quero fazer agronomia. Aí fiquei uns tempos trabalhando no banco, aí venderam o banco. Os 2 bancos que eu trabalhei foram vendidos. Aí o Banco do Comércio S.A., que era do Rio, ele foi vendido para o Unibanco, hoje, eu acho. Uhum. E aí eles viram aquele piaço aí com a pasta da agronomia para trabalhar. Disse, aqui não dá para ser assim. Aí pediram para mim sair do banco. E aí eu comecei a fazer cálculo de terra das glebas que eram feitas no Paraná. Eu estava iniciando a desbravação do Paraná e eu fazia os cálculos lá. E ganhava por isso de uma empresa de engenharia. E assim trabalhei até o fim da agronomia. Saí um pouco na frente dos outros, porque a minha experiência de comércio, de banco, né, e trabalhando nas terras lá de cálculo das glebas que foram criadas na época, e eu tinha uma experiência grande. Então, datilografia, tudo, fazia carta para pedir de emprego dos colegas que não sabiam nem escrever a máquina. Vontade de nunca- trabalhar nunca faltou, né, É. doutor? Então, nunca
assim, eles trabalharam e não tinha aquela experiência, né? Então, foi uma vida boa, eu achei boa, porque trabalhar sempre foi o meu negócio. E aí me formei, fiz o curso. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, doutor Haroldo. O senhor comeu na CEL, então, na Casa do Estudante Universitário, no Bandejão? Na CEL, do ladinho do... Porque isso identifica muito nós lá. Eu também comi lá na CEL, né? Então a nossa geração também... Que tinha passou 2 nesse... restaurantes. Um era a UP e outro era a CEL, que era do lado do colégio estadual. Isso, lá, exatamente. Mas eu não morava lá, só fazia A refeição. refeição lá. E foi muito bom que a gente tinha os colegas de faculdade, né, lá. E fiz um período bom. Eu acho que eu chegava até a emprestar dinheiro, porque eu trabalhava, né? E às vezes o cara se apertava, queria um dinheirinho. Então, foi uma dedicação assim boa. Eu não me arrependo de ter que trabalhar durante o estudante e tal, porque do outro lado deu uma vivência melhor da vida como um todo, né? Doutor Haroldo, nesse relato que o senhor traz, a gente vê que essa veia empreendedora existia no senhor desde sempre, né? Desde a juventude. Mas e essa veia, essa vocação para agronomia, para o cuidado com a terra, de onde que vem? Vem desse cuidado com a horta, mesmo que o Elias relembrou aqui com a gente? Foi mais ou menos assim, porque Brusque até hoje é terras quebradas, e o que destacou lá foi indústria. E daí, mas eu sempre queria fazer agronomia, que eu plantava tomate e vendia. Então, era uma coisa assim que era pouquinha coisa, mas me dedicava, né? Então, foi uma coisa importante, e daí formei e passei no curso da Carpa, de Extensão Rural, e fiz um estágio em Bituva de 60 dias. Lá eles gostaram muito do meu trabalho, de liderança e tudo mais. Depois pediram para mim ir para lá, mas eu pedi para ver se tinha outro lugar. Porque lá a agricultura assim não era bem atrasada, terras também fracas. Aí surgiu a vaga em Campo Mourão. Nunca tinha visto falar em Campo Mourão. Aí disse, você vai para Campo Mourão, você é um cara de sorte. Mas Campo Mourão também era terras ácidas e fracas. A economia era madeira, então tinha que destocar tudo quando veio a mecanização, né? E aí tivemos a sorte de fazer um trabalho de extensão rural aqui muito importante, né? E dentro desse trabalho, no dia 9 de dezembro de 1969, fizemos um grupo de trabalho de homens e mulheres, lideranças da extensão rural. E nesse trabalho nós botamos um grupo que nós chamamos de grupão para falar de cooperativismo. Porque 4 tentativas foram tentadas aqui, nada deu certo. Era um assunto novo na época, né? Era novo e o pessoal achava que até veio cooperativo de fora, tomou dinheiro dos produtores, mas não deu certo para continuar. Então, nada deu certo. E aí nós iniciamos esse trabalho e daí eu fui preparando um local chamado Campino do Amaral. Foi a origem da ideia de fazer cooperativismo. Lá também tinha os avós e os tios e o pai do Getúlio tinham terra na região lá, né? Participava das Fazenda reuniões. Paineira lá na Campinas. Então, aí a gente fez esse grupão e eu tiro férias de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nesses 58 anos praticamente aqui. Doutor Getúlio, doutor Haroldo, tem uma conquista antes da Chuama aí que nós precisamos trazer, né? Porque nossa vida é Deus, família e trabalho. Em julho de 69, o senhor se casou com a dona Marli. Isso. Né? Então, conta um pouquinho, né? Tudo desse bem. relacionamento, de onde vocês têm as 2 filhas, Leonardo e Larissa. Tá. Daí a gente logo se formou, tinha um salário, podia casar, né? Então eu comecei o namoro ainda enquanto estudante, num baile que fui lá, e se encontramos e continuamos conversando e casamos em 69. E daí ela veio para cá, e aqui alugamos uma casa, até não lembro mais de quem que eu aluguei aquela casa, eu acho que era de vocês, se eu não me engano. Onde ficava, doutor? Lá na área José Borges, uma casa de madeira. Não lembro mais do dono da casa lá. Acabei comprando a casa depois. E daí... Mas se subia toda vez o aluguel, que nem era... O senhor falou que não era nosso, não. Daí não.
No livro o senhor diz ali que conforme o senhor arrumava a casa, o aluguel subia. Tá certo. E depois você vai me dar umas aulas de dança, porque minha esposa fala que eu não sei dançar. Então, se o senhor conquistou Dona Marli dançando, quero umas aulas. Né? Foi no baile de Brusque, né, doutor Haroldo? Pois é, então a gente iniciou a vida assim, né, no começo, um trabalho voltado para os agricultores. Mas um episódio interessante que, quando eu fiz aquela reunião de 9 de dezembro de 69, eu tirei férias e na minha volta os caras fundaram uma cooperativa na Campina da Moral. Chegaram a fundar? Fundaram. Tinha presidente, tinha tudo. Ah, Eu não lembro se tinha luz elétrica lá. Parece que nem acho tinha que luz não elétrica. tinha, né? E daí, para desmanchar isso aí, quase apanhava na sala de aula que fazia reunião, os caras batiam lá. Constituíram um ato em tudo nessa. Fizeram tudo. Porque a gente ensinou nas reuniões que fazia. Né? E aí demorou 6 meses para trabalhar a Coamo, para fazer a Coamo. Tanto que nós fundamos em 28 de novembro de 70. Né? Demorou praticamente um ano. E aí convenci. Todos vieram participar. Né? Passou o brigueiro lá que deu, né? E viram que realmente não era uma cooperativa de Campo Mourão, nem de um bairro de Campo Mourão. Era uma cooperativa que se pensava da região, né? Que no começo pensava só em Campo Mourão, mas quando fundamos já participou 15 municípios. Então aí depois hoje a Coamo tem área de ação no Brasil inteiro, se quisesse expandir. Né? Então, na verdade, foi um trabalho importante, mas foi desenvolvendo o espírito cooperativista, né, e a credibilidade. Tanto que porque quando eu cheguei aqui, a terra era muito barata. Eu lembro que eu ganhava 600 cruzeiros, e aquele terra 600 cruzeiros. Um salário do mês comprava uma propriedade aqui, Comprava então. uma propriedade. Logo depois, um ano depois, eu comprei 15, 20 alqueires aí. E comecei a plantar arroz de sequeira, atrás da Arcan, aí, bem atrás da Arcan. E aí a gente começou a preparar. Na fundação da Coamo eu não deixei eu entrar de sócio, porque podia parecer que eu estava fazendo alguma coisa de interesse próprio. Então não sou o cooperado número 1. Né? Ficou o Lourenço Tenório Cavalcante, que é um agrônomo, que se formou comigo e veio trabalhar no meu lugar aqui em Extensão Rural. Comprou uma terra aqui nos fundos do escritório da Coamo e depois desistiu e foi para o Mato Grosso do Sul. Doutor Haroldo, nesse processo todo dessa formação que o senhor fez aí, teve alguma interação de o senhor trocar ideia com alguém mais próximo ou sempre foi a sua convicção de que aquilo ali... Vamos dizer, o Serviço de Extensão Rural, a CARPA, tinha esse objetivo de fundar cooperativas no Paraná. E fundou as primeiras cooperativas no Oeste. Você vê que a Cevale, eu acho que é uma das primeiras, a Copago Toledo, que a Coamo acabou incorporando, era uma das maiores cooperativas do Paraná. Mas entrou em dificuldade e nós incorporamos. Né? E aí tem todas aquelas cooperativas do Oeste que fundaram meses antes da Coamo. E nós fundamos a Coamo em novembro de 70. E, naturalmente, demorou aí um ano e pouco para funcionar, né? Porque não tinha lavoura mecanizada, estava começando. Né? E aqui terras ácidas e fracas. Então, o nosso trabalho foi de estoca, trabalho grande, foi correção do solo com calcário. Ninguém sabia o que era calcário, né? A lavoura tudo manual. Mas pegou rápido, porque como as terras eram muito baratas, veio gente de todo o Brasil para cá comprar terra. Desde o Rio Grande, o próprio Paraná, Santa Catarina, São Paulo, norte do Brasil, nordestino, né? Porque iniciou o plantio de algodão, fizemos os primeiros trabalhos de plantio de algodão, mas primeiro entrou o trigo. Então, nosso trabalho grande foi a implantação da cultura de trigo. Tem até uma foto aí que... Exatamente, a gente tem a imagem aqui para colocar na tela aqui para o senhor, do senhor com a ferramenta ali nos primeiros... e mandava para Pelotas,
no Rio Grande do Sul, fazer análise dos experimentos. É assim que... Olha lá a foto lá, a imagem lá, do Dr. Haroldo, jovenzinho ainda. E aí Bem, colhia e mandava para lá para eles analisar a produtividade. A colheita era qualidade. assim, doutor? Não. Ainda ali é só um... Ali é o experimento só. Só um experimento. Depois Ali começou já é a uma unidade de experimento ali já. Daí depois apareceu trilhadeira, né? Colhedeira Sim. veio bem depois, né? Ah, Colhedeira como é hoje, né? sim. Então, Desde o E início, as a Como primeiras- tinha essa preocupação com a tecnologia, com o sim, cuidado, sempre né, foi doutor? assim, sempre foi assim. Então é um trabalho grande que se fez e sempre voltado para o quadro social, para o interesse da cooperativa. Eu digo que o sucesso de uma cooperativa depende exclusivamente da credibilidade do quadro social na sua cooperativa. Se a diretoria, o conselho, o presidente, o que for, começa a ver a primeira coisa dele, né, ó, se é bom para mim eu vou fazer, se não é bom eu não vou, tá fora. Inclusive, Vai, doutor Haroldo, chega um ponto e muda. tem uma passagem que eu vivi quando estava escrevendo o livro, né? Que eu até cito muito. Eu estava presente numa das assembleias e fui ao toalete, né, ao banheiro. E ali o papo corre, né? O que vocês estão achando e tal? Naquele dia tinha um político que fez um discurso, depois do senhor. E duas pessoas conversando ali, uma disse para outra, olha, o que o homem político falou, não entendi nada. Agora, tudo que o doutor Haroldo falou, eu entendi do começo, meio ao fim. Ou seja, a linguagem. Então, Isso aí. que linguagem é essa do cooperativismo que o senhor domina tão bem? Bom, o cooperativismo tem uma filosofia de vida, é uma forma de vida. Mas o que a gente aprendeu na extensão rural foi falar simplificado. Porque hoje você pega uma pessoa da cidade assim, ele fala de vez em quando um termo em inglês, né? Ninguém sabe a tradução, exatamente. mas fala. E ele acha que está... Só que a pessoa que está escutando não entende o que é aquilo, né? Então a gente sempre foi muito... uma linguagem simples, até hoje. Mas aproveitando essa pergunta do Awad, doutor, como é que o senhor fez naquela época? O senhor tinha quantos anos de idade? Eu tinha 27. Para administrar os Cheguei. Kaiser, para administrar todo aquele povo, os alemães, os gaúchos que vinham. Como é que o senhor conseguia, embora a habilidade que o senhor tem, desde sempre mostrou isso, mas com 27 anos, eu me A coloco eu liderança, com né? 26, que o senhor me ajudou naquele processo, que está no livro aqui também, né? Na morte do meu sogro, eu tinha 26. Como é que fazia para administrar essas pessoas? Assim, o pessoal, como eles criaram junto, eles também se comprometeram, então não ficaram tão difícil, né, quanto seria. Mas sempre com essa fala de dar valor à atividade de cada um, de maneira que ele acreditava no que a gente falava. E até hoje, o cooperado sabe que o que a gente fala acontece. Sim. Então isso é preciso ser assim. Porque se fala um monte de conversa e nada acontece, já começa a desacreditar, né? Mas foi um trabalho importante para mim, que estou aqui desde o começo e quem podia pensar que 79 agricultores hoje teria feito, né, na evolução dos tempos, a maior empresa paranaense do Paraná hoje, né? Sim. Com seus... já chegou a faturar 30 bilhões de reais, né? Hoje está faturando a torno de 28, porque nós tivemos todos os anos algum pouquinho de quebra de safra Sim. e queda de preço, por excedente de preços mundiais. Aí tem toda uma conversa comercial, né? Uhum. Mas a gente sempre fez um trabalho voltado para o quadro social, de maneira que o pessoal acreditou e apoiou, e apoia até hoje. Nós temos aí um trabalho grande das famílias, né, que foram... já estamos na 4ª geração, praticamente, 4ª geração. e os que estão chegando, né, sempre o jovem tem as suas coisas, né? Porque eu sempre digo, os jovens dizem, ô pai, o seu tempo era uma coisa, agora é outra, agora... Mas não é. Os que seguiram os pais e acreditaram aí tiveram muito sucesso. Tanto aqui quanto no Mato Grosso do Sul, que foi muita gente para lá. Porque aqui tinha muito boia fria, colher algodão e serviço de modo geral. E aí o pessoal começou a vender a terra aqui e comprar no Mato Grosso do Sul. Muitos voltaram, continuaram a ser boia fria.
tinham propriedade, venderam, não deu certo. Mas os que tiveram cabeça hoje são grandes produtores lá. O maior produtor nosso lá hoje, da Coamo, é de Terra Roxa, aqui, perto aqui da região, Paraná. Então foi um trabalho grande e acabamos indo para o Mato Grosso do Sul. E o sucesso lá, um dos sucessos foi de ter muito paranaense lá que conheceram mais ou menos o cooperativismo. Já tinha a cultura, Fundação né? da Coamo, né? Eu tinha uma noção. Hoje eu posso dizer que o cooperativismo do Mato Grosso do Sul está idêntico ao nosso da região aqui. Doutor Haroldo, antes de a gente dar continuidade a esse assunto de cooperativismo, sucessão, eu vou trazer aqui o Elias um pouco para a nossa conversa também. Ele que é o escritor, né, da biografia do senhor. A sua biografia já está na 3ª edição. São mais de 300 páginas aqui no livro contando a história do Dr. Haroldo, contando a história da Coamo. Eu queria saber de você, Elias. São mais de 40 livros publicados. Qual que foi o seu sentimento que você teve quando você recebeu o convite para escrever a biografia do Dr. Haroldo? Bom, primeiro, assim, uma honra muito grande, né? É claro que antes de nos encontrarmos, eu pesquisei um pouquinho sobre o Dr. Haroldo, sobre a Coamo e vi a grandiosidade, né? Realmente a maior empresa do Paraná. E principalmente, como eu disse aqui na abertura, o que representa, né, o Dr. Haroldo em nível de valores, de ética, né, de referência. Isso é muito importante, você olhar para uma sala e saber que ali está a referência de tudo isso daqui, né? E principalmente em nível, né, empresarial, como isso se aplica no dia a dia. Nós estamos questionando valores, ética, e aqui realmente, né, se encontra em cada transpiração, em cada ato, em cada ação, tudo isso. Então, para mim foi uma grande honra, um grande orgulho, sem dúvida alguma, escrever a biografia de um dos maiores, podemos falar empreendedor mesmo do país, porque, né, de uma ideia, olha onde nós estamos, né, falando em 30 bilhões por ano, e assim, e uma geração de riqueza por trás disso, absurda, né, com os cooperados, com os filhos dos cooperados, formando seus filhos, construindo seus patrimônios, viajando, ou seja, não é só a Coamo, né, que ela é, entre aspas, rica, né? Ela gera uma riqueza absurda. Então, isso realmente é muito lindo. E aí, doutor Haroldo, um ponto muito importante nisso tudo, que eu avalio, foi o fato da industrialização da Coamo. Eu queria que o senhor trouxesse isso, e agora também com a indústria de álcool, né? Que a gente está. Por favor. Bom, então nós fundamos a Coamo. No começo, tudo era novidade, né? O calcário. Eu lembro quando nós falava em ureia, o cooperado falava assim, olha, ele está pedindo para botar uma suquinha no algodão, lá, que era ureia. Né? E, então era uma coisa assim, novidade. Mas pegou. E veio outros agrônomos, porque essas coisas, a Carpa já começou a mandar mais gente, né? A secretaria sempre não foi de muito trabalho na extensão rural, mas tinha técnicos também, né? Tem até hoje, mas menos. Hoje eu digo que as cooperativas é que têm maior assistência técnica no campo do que os órgãos do próprio governo. Tanto que a Carpa não existe mais, hoje é IAT, né? IAT Paraná. Então, eu considero, na sua pergunta final, que a industrialização dos produtos agrícolas é o que tem que ser feito. Porque uma cooperativa grande, só com grãos, eu digo assim, ela é um grande cerealista. Compra, vende no mercado interno, exporta, mas vende grão. Mas nós não, nós pensamos em industrialização. Tanto que tinha pouquinho trigo, compramos um moinho pequeno, deu resultado, aí construímos um moderno, que temos até para ampliar, e fomos para a soja. Hoje, como tem 3 indústrias de soja, né? Fomos para o algodão, que acabou ficando algodão, porque o algodão aqui, a Coamo era a maior recebedora de algodão do Paraná, e fez a fiação, e aí eu disse, bom, então acabou o algodão, porque o governo fez umas importações lá que acabou saindo mais barato que o que nós produzia, acabou o algodão. Aí eu falei, olha, vamos continuar com a fiação. Se der prejuízo, tirar dinheiro da soja e do trigo para pagar a despesa do algodão, não dá. Mas ele continuou dando lucro, resultado, e está até hoje. Estamos modernizando sempre a fiação, né? E prestando um serviço aí de
fornecimento de fio, é fio de algodão, né, que é importante. E assim nós fomos aí caminhando e nós não tínhamos indústria de milho. Coisa difícil fazer uma indústria de milho. Então resolvemos fazer uma fábrica de ração, apesar de que a Coamo não tem proteína animal, né? Não temos frango, não temos suínos, não temos peixe, que o pessoal tem, não temos boi, né? Então são os principais aí que o pessoal tem lá no oeste, uma parte, né? Mas nós ficamos mais na industrialização do grão. Transformação, né? A transformação, porque o cooperado da nossa região, ele não foi muito para essas outras proteínas, né? Eu até falo assim, brincando, que o grão é mais fácil, né? Tem fim de semana de folga, tem Sexta-feira Santa, tem Natal. Agora os outros aí, leite e coisa assim, não tem dia, todo dia, né? E também o comércio, né, que tem os seus defeitos, como tem todos os produtos agrícolas, que sobe e baixa, né? Mas, na verdade, a gente fez esse trabalho aí, está indo bem, né? E é uma coisa importante, a industrialização do produto, que culminou agora. Nós temos praticamente 12 indústrias no Parque Industrial de Campo Mourão, e temos a indústria de Toledo, de soja, e em Paranaguá, que nós compramos o porto lá e tinha uma indústria. Aí modernizamos e agora fizemos uma fábrica de ração para milho, usa bastante milho na fábrica de ração, e vendemos toda a produção de ração para quem? Para o Brasil inteiro, afinal. E aí temos aí um outro projeto que deu certo, que eu acho que vai ser muito bom, que é o etanol de milho. Perfeito. Porque o milho a gente não sabia, né, que produz praticamente o dobro de álcool da cana. E a cana produz o açúcar e produz álcool também. Chegamos a ter um projeto de cana aqui, mas não deu certo, o cooperado não foi. Chegou a um ponto que nós ficamos o maior produtor de cana de toda a região, porque o cooperado não queria, mas tinha indústria, tinha que abastecer. Então arrendava a terra dele, tocava a cana, um trabalho difícil. Assim aconteceu com feijão também, não deu certo, né? Então acabou, mas a cana tivemos que vender a indústria. E agora veio o milho, então com 400 e poucos litros por tonelada de etanol, e vai ter o DDG que vai se usar na ração e na venda para quem tem silagem de milho, e também compra o etanol para misturar para atender o gado confinado, né? Nessa linha do milho, doutor, eu tô fazendo uma pergunta que interessa a todos nós agricultores. Aqui eu estou representando a nossa turma, né? Como nós temos uma produção de safrinha muito grande aqui na nossa região, e logisticamente para a nossa indústria é melhor, né? A nossa região atender. O senhor acredita, na sua experiência, que haverá alguma diferenciação entre o milho lá do Mato Grosso, que terá que trazer para Coamo, aqui para abastecer a indústria, do milho aqui da nossa região, em termos de valores? Eu acho que tem que ver, porque o mercado a gente não dá para prever, né? Não dá para dizer, vai acontecer isso no mercado. O mercado é cada ano. Mas nós vamos produzir... Eu falo isso porque é uma pergunta recorrente, né, que os agricultores fazem. Não, mas essa fazem. Indústria aqui, eu acho que o milho que nós produzimos na região, ele satisfaz a necessidade. Ele atende? 1.700.000 toneladas. Os dados técnicos assim não tem de cabeça, mas eu acho que atende. Mas lá nós vendemos, podemos trazer para cá, podemos exportar. Sim. Nós somos um grande exportador de milho e podemos vender para as fábricas de etanol de lá, que acaba pegando o preço mais ou menos Aí que vai equipara o preço. Então, eu acho que a logística que nós temos aqui, Mato Grosso tem algumas plantas também de etanol, né? Tem várias plantas. Tem várias e plantas. é de um dono só. De um dono. São várias. E nós vendemos para ele. Entendi. Mas ele compra dos cooperados lá, meio complica o nosso preço de milho.
Ô Getúlio, você que é um cooperado, um homem do campo, quando ouve o Dr. Haroldo falar sobre todos esses projetos, sobre essa visão de futuro, traz mais segurança para esse trabalho que você exerce Aliás, no Getúlio, campo? só um detalhe aqui, tudo isso que o doutor Haroldo falou, né, é com inovação, tecnologia, IA e muito respeito ao meio ambiente também. Sim, Né? claro. Não, a gente fala, eu sou cooperado, o doutor Haroldo sabe que a minha vida inteira está aqui dentro da cooperativa, né? Todas as decisões minhas aí, enquanto pessoa, nas minhas atividades, quando passei por uma dificuldade muito grande, a primeira pessoa que eu vim conversar foi com o doutor Haroldo para poder estabelecer como eu procederia. E assim, a gente da cooperativa, doutor Haroldo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Bibiano. O Bibiano tem a atividade lá, ele vai muito no ginásio de esporte assistir. Quando eu vejo o Bibiano lá, eu não consigo dissociar ele da Coamo. Quando o Bibiano me vê no campo de bola jogando, ele me vê como Coamo também. Então, isso cria um grupo muito forte dentro do ambiente de trabalho. Nós todos conseguimos construir o Dr. Haroldo com essa habilidade dele, porque ele conversa comigo do jeito que conversa com você, ou do jeito que conversa com eles, do jeito que conversa com qualquer um funcionário. É a mesma língua. Então, isso facilita o entendimento que o doutor Haroldo... Por isso que eu perguntei lá, como é que o senhor conseguia administrar aquele pessoal gaúcho lá, né? Que é mais difícil. Mas é por causa disso, dessa linguagem. E essa linguagem, quando ele me responde essa pergunta que eu fiz sobre a questão do preço, eu já entendi tudo o que ele quis me dizer aí. Então, isso facilita, porque eu faço parte do comitê educativo, na hora que eu for falar lá no comitê educativo, transmitir a conversa do Dr. Haroldo para os agricultores, por causa desse entendimento. Então, isso que o doutor, essa habilidade, que eu não sei como é que tem isso, mas tem nele, essa habilidade nata dele de, da forma simples, colocar a mensagem, facilita para que a gente possa comunicar também. Ô Getúlio, o Dr. Haroldo, no livro aqui, quando ele ainda trabalhava na Carpa, ele tem uma passagem que ele diz que o produtor do campo, o homem rural, ele é simples e desconfiado. Naquela época o Dr. Haroldo já dizia isso, e é um perfil que até hoje se mantém, né? Acho que esse entendimento do público, acho que facilita muito essa relação, não é mesmo? E eu imagino com quanta gente o Dr. Haroldo deve, tanto agricultor que o Dr. Haroldo deve ter recebido ali na sala dele, de todas as variedades de tipos, né, Dr. Haroldo? Aliás, doutor Haroldo, um ponto muito importante, até escrevi um livro sobre isso, sucessão de empresas. Né? Eu vivi, dentro desses livros que eu escrevi, os mais variados tipos. Quem fez dentro, quem fez fora, quem fez, desfez e refez. Né? Quem entendeu que não tinha sucessor e vendeu o negócio, porque realmente não tinha segurança de continuar, ou não estava mais disposto. Uma hora chega, né? Mais para frente, mais para trás chega. Então, eu queria que o senhor trouxesse para quem está nos acompanhando esse ponto da sucessão. Então, essa questão de sucessão, eu falando de Brusque, né, que eu sou de lá, tinha 3 grupos de indústria bastante grandes. Era Renault, que eu trabalhei, mais bem lá embaixo, né, tinha 13, 14 anos. Schlesser, que era outro grupo de alemão, uma indústria muito grande, e Bittner. Essas grandes. Nenhuma tem mais, por causa de sucessão. Né? Porque os velhos que construíram e tudo mais foram indo, né? E os novos foram indo, e hoje não tem mais esses grupos. Estão lá, né? Não sei como é que vivem, deve ter renda, porque era um grupo muito forte, mas a indústria praticamente quase não tem mais. Então, na verdade, é um trabalho que foi feito. Eu tive essa formação de lá, e era uma coisa que eu tinha, que eu acho que me ajudou muito. Eu era cobrador de imóveis do meu pai. Já com 13, 14 anos já cobrava. E aí sempre tem os que têm dificuldade de pagar. Aí dizia, não, vem às 10, eu ia. Eu venho às 2, eu ia. E eu ia até o cara cansar e pagar. Então trouxe um pouco isso para cá. Tanto que a inadimplência na Coamo e na Crédito Coamo é muito baixa até em relação a bancos. Porque eu tenho uma coisa que eu falo assim, conta se paga. E teve um ministro, que eu não sei se era o Delfim Neto, foi o Delfim. Conta não se paga, conta se empurra com a barriga. Não é assim. Então, é preciso, né, se tem um motivo, né, se teve uma frustração de safra, estamos aí negociando e tudo mais, mas conta realmente se paga. Se a pessoa se apertou, desvia a produção, paga todo mundo, não paga a cooperativa, aí tem que conversar. Então, essa seriedade que a gente tem,
ela é reconhecida pelo quadro social, que tem que ser assim, porque nós Posso não dar um podemos... exemplo aí, doutor Haroldo, é. da sua atuação nesse processo? Eu estava com uma dificuldade muito grande financeira, porque fui plantar na areia, né? Acabei fazendo o erro de muitos agricultores. Isso. E estava com uma dificuldade financeira. Vim falar com o doutor Haroldo, mostrei a conta para ele, ele olhou para mim e falou, tem que descapitalizar, você não vai pagar nunca essa conta. E foi o que fiz. E graças a Deus aquele conselho, descapitalizei. Alguns anos depois compramos de novo, né, o imóvel e a vida que segue. E conseguimos arrumar a vida. Por essa visão, doutor Haroldo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, porque tem que analisar o caso. Se é justo que a pessoa não pode pagar, vamos ver. Mas se é preciso descapitalizar, então é um momento que nós estamos vivendo agora, o agricultor de modo geral, por frustração de safra regional, assim, algumas regiões, e por queda de preço, desde mundial até aqui no mercado interno, nós temos aí um endividamento significativo. Estamos negociando aí, enquanto o governo fala, mas não resolve. Eu vi essa semana o governo falando, não, temos aí 180 bilhões de reais para prorrogar a dívida de produtor, só que não chega, e se chega alguma condição que não vai. Mas essa não chegou ainda. E é preciso o governo fazer o que ele fez aí em 95, em 2005, 2006, a tal da securitização. Um longo prazo para a pessoa ir com juro, de certa forma, subsidiado. É um juro menor que esse juro alto que está aí. Então, se ele fizer isso, eu acho que nós vamos ter aí uma facilidade maior. Senão nós estamos negociando, mas daí para o cooperado é difícil, porque nós não podemos. Por exemplo, quem paga a conta, né, subsidiar quem não paga, né, quem não pôde pagar. Então ele tem que pagar o mercado para não prejudicar quem está em dia. Então essas coisas são do dia a dia que a gente tem que buscar, mas estamos resolvendo, mas estamos achando que o governo está demorando para achar uma solução que venha resolver isso aqui, porque não é problema da Coamo, é problema do Brasil. Tanto que o governo anuncia toda hora o grau de endividamento da população brasileira. E aí o agricultor está junto, talvez os casos até bem pior, né? Porque às vezes são grandes produtores e que tem que descapitalizar realmente. Mas estamos resolvendo. Doutor Haroldo, a gente tem muito essa figura de líder empresarial, né? Essa inspiração que o senhor tem para todo mundo, mas muita gente esquece que além do presidente da Coamo, o senhor é também um produtor cooperado, né? Conta pra gente como que é essa relação do senhor com o campo, como que é a rotina do senhor na gestão das suas propriedades. Bom, eu, assim, enquanto produtor, né, comecei com um pouco de lavoura, né, e fui ampliando. Tinha 2 sócios, né, um era um funcionário do Banco do Brasil e um tio do Getulinho aqui, que era Osmar Ferrari. E nós decidimos que quando tinha 60 alqueires cada um, abria a sociedade. Aí abrimos. Eu fiquei no Farol, eles ficaram mais lá no Piquirivaí, na região de Campo Mourão aqui. E aí cada um foi tocando, né? E uns cresceram mais, outros menos. Aí eu fui crescendo normal, porque eu nunca misturei o meu trabalho na Coamo com a minha coisa particular. Hoje mesmo, eu dou expediente na Coamo, não vou nem um dia durante a semana nas propriedades. Eu vou sábado e domingo. Né? E aí a gente tem a administração lá, funciona bem. Já tive que descapitalizar, vender terra para pagar a conta. Foi aquela época de 95, né, que todo mundo quebrou e o governo também demorou. E para mim não ficar devendo, eu vendi terra para pagar as coisas na Coamo e o banco, né? E hoje a gente está mais ou menos capitalizado, né? Mas sempre cuidando para não ficar endividado, para não prejudicar o quadro social de modo geral. Então a gente tem esse cuidado, porque tem gente que vai se endividando, valores altíssimos, que está acontecendo uma coisa que eu acho que não é boa, que começou há um pouco tempo atrás aí, a recuperação judicial de produtores, coisa que era só de empresas, né? E já temos alguns cooperados. Apesar de o cooperativismo não entra na lei de recuperação judicial, quem deve na cooperativa não segue essa recuperação, ele tem que pagar
tem que se descapitalizar e pagar. Então, mas está acontecendo bastante. Eu acho que eu vi aí caso de 1.900 já recuperação judicial no meio rural, o que é muito ruim. Nós temos poucos casos, bem poucos casos, né, em termos de Coamo, acho que 4, 5 casos, mas é uma coisa que até eles recuperaram uma coisa importante, que eu vi alguma recuperação judicial aí com muito pagamento de terra. E aí eu achei uma coisa errada, porque se ele não pode pagar a terra, devolve a terra. Agora entra na recuperação judicial para não pagar, ou para jogar 20 anos. Então são coisas que a gente tem que esclarecer, né? E só entrar mesmo em recuperação judicial aqueles produtores que não tiver jeito mesmo. Mas em relação às coisas da Coamo, da cooperativa, não entra na recuperação judicial. A dívida que ele tem com a cooperativa não entra. Não entra. Só que é duro, porque já quebrou, né? Como é que ele vai plantar? Vai demorar, mas vai ter que descapitalizar. É uma coisa ruim que entrou no meio rural e tem gente endividada. Tem um monte de Doutor advogado captando, isso buscando produtor. Que é o cliente dele, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu estive aqui, para a gente iniciar o processo, eu fiquei encantado de ver o senhor, né, palestrar ou dirigir as palavras para um grupo de mulheres, né? E, agradavelmente, o número de mulheres à frente, né, dos negócios no agro tem crescido bastante. Então, eu queria que o senhor dissesse também um pouco do seu olhar sobre isso. Bom, a mulher, no início da Coamo, não se falava em mulher no meio rural. Ela era dona de casa, né? Tinha alguns casos aí, mas muito pouco. Mas hoje nós temos aí em torno de 16% a 18% dos 32.800 cooperados que as mulheres são as titulares. Por herança, por adquisição, empresários que adquiriram terra, né? E a mulher, eu sempre elogio o trabalho da mulher, que a mulher é um pouco mais organizada que nós homens, né? Ela leva bem a sério a coisa. Então, na verdade, tem exemplos aí muito bons, né? E está pegando, à medida que vai passando o tempo, mais por herança, né? Eu digo. Então, é um trabalho que se faz, temos um trabalho voltado para as mulheres, reuniões, né? Com lideranças, tudo, para a gente poder fazer um trabalho para a família como um todo. Então, eu acho que é uma coisa que está crescendo, né? Não muito rápido, né? Mas principalmente por herança, e nós estamos trabalhando em cima com curso, com parte técnica, com assistência técnica, né? Que vai muito bem. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui, eu fiz uma anotação que eu fiz no livro aqui, que é importante para mim, até por causa da minha atividade que eu exerci no município. Aqui diz que, no mesmo período, ficou decidido que pessoas ligadas à política partidária não poderiam participar do conselho da Coamo. Tá certo. Isso já lá no início da cooperativa, o senhor já tomou essa decisão junto com... para não misturar. E até hoje... Até hoje é assim. Bom, o cooperativismo, ele, pela lei, ele já é neutro politicamente. Então, não se pode, dentro da cooperativa, como tem alguns casos que misturam, trazer uma política partidária, por exemplo. Tanto faz se é de esquerda, de direita, o que for, né? Mas não se mistura. Então, nós aqui nós votamos, temos direito de votar, mas não defendemos nenhum candidato. Isso, do ponto de vista político, para o lado político, não é bom. Sim. Né? Eu até digo que o nosso presidente, ele sabe, né, que o meio rural não foi tão ligado à política de esquerda, vamos dizer assim, né? Então, ele não tem aí agido como deveria nesse momento de dificuldades de produtor. Então, a gente se preocupa com isso. Mas não podemos, né, nós temos um trabalho grande político na OCEPAR, mas eu sempre falei, não mistura partido político, né? Uma liderança política de centro, de esquerda ou de que for, porque se você definir, aí aqui dentro vai ser um campo político para mas partidos. Aqui, só para os diretores, os funcionários, todos eles seguem essa mesma ideologia. Nós não permitimos, por exemplo, de um
de um... Superintendente? É, um superintendente, ser candidato. Ele sabe, nós nem falamos isso, porque Nem ele sabe fala que é nisso. assim. Entendi. Que é um direito que ele tem, né? Uhum. Mas assim, vamos dizer, Tem que fazer opção. trazer a política partidária para dentro, fazer um trabalho com os cooperados para votar nesse candidato, nós não manifestamos. Eu até sou um pouco neutro nessa política da OCEPAR, que é um trabalho de organização da parte política, de apoio àqueles deputados, senadores que dão cobertura para o meio agrícola, né? De modo geral, cooperativismo. Eu acho até certo. Só que não dá para trazer a política para dentro da cooperativa, porque daqui nós teríamos aqui dentro tantos partidos políticos quanto fossem os que tivessem no país. Então é isso aí. Achamos que todo mundo certo. vota, nós não pedimos nenhum funcionário ó, vota nesse candidato. É uma decisão dele, para não envolver, e tanto é que não devolve. A Coamo nunca diz, ó, na Coamo é assim. Então é uma coisa, decisão de cada um. Doutor Haroldo, e essa isenção, ela está implícita ali dentro das diretrizes corporativas da Coamo, né? Isso tudo foi o que contribuiu para o sucesso, para o crescimento da cooperativa, junto a outros valores como honestidade, transparência, tudo isso que norteia a atividade da Coamo? Eu acho que assim, é importante isso aí. Não dá para medir, né, quanto isso é importante. Mas se trouxer política para dentro, você vai ter problema. Porque você vai ter acusações, vai ter coisas assim que você não pode ir contra. Né? Então deixa o pessoal trabalhar lá, damos apoio naquilo que é bom. Né? Não temos aí nenhuma política partidária ou apoiar tal candidato, nem ajuda financeira, nem nada. O cooperativismo é a parte. Mas nesse contexto político ainda, o senhor teve alguma proximidade maior com algum presidente do país? Né? Algum deles? Assim, de De relacionamento. bate-papo, de conversar, de trocar ideia? A gente sempre tem, mas sempre é pouco candidato. Assim, É uma relação mais a institucional, relação, né, doutor? Então, normalmente, a gente não tem esse trabalho. Sempre a parte política nós dirigimos pela OCEPAR e pela OCB, as reivindicações. Até porque não dá para tomar decisões agressivas, por exemplo, contra o governo, nós, porque eles te cortam o crédito. Não, mas assim, digo, o Lula, o Fernando Henrique, nunca chamaram o presidente da maior cooperativa da América Latina para bater um papo, tomar um café? Não chegou assim. Quando vieram aí, nós participamos. Sim. Né? Fernando Henrique esteve aí aquela vez lá. Ministro e tudo mais. Mas dizer aí, assim, é mais a relação OCEPAR e OCB junto ao governo. Disso. Doutor Haroldo, nas suas empresas que eu me relaciono, principalmente quando querem perpetuar, né, uma história, um legado, eu falo, então você tem que conhecer o memorial da Coamo. Sem dúvida alguma, né? Além do livro, é uma forma, né, de perpetuar o legado do senhor, a história da Coamo. Então eu queria que o senhor, primeiro, parabenizando também o Antônio Sérgio e o Rivaldo Duarte, que tiveram à frente desse processo. Quando o senhor viu pela primeira vez, né, entrou ali e viu aquela monstruosidade, porque realmente é algo, né, de primeiríssima linha, como é a Coamo, né? Qual foi a sensação do senhor? Para nós que estamos no ramo e acompanhamos tudo, né, desde o começo, e a própria implantação do memorial, apesar que tem gente que tem que fazer, porque você não pode fazer tudo, você fazer. Mas é muito importante, eu vejo aí pelas pessoas que estão chegando aí vendo, como tivemos o próprio Rafael Greca, que foi prefeito de Curitiba, se admirou muito. Essa semana tivemos aí o Álvaro Dias, que não tinha nem noção de como é que era, né? E várias pessoas aí ligadas ao Ministério da Agricultura, que tiveram aí, que fala que é um memorial, que não deixa de ser um museu, de passado, presente e futuro. Assim, de uma forma que é os maiores memoriais da Europa. Tem um aparelho aí que nós foi o primeiro do mundo, que dá inovação de exportação e aparece lá o hino do município, do país, é o Globo, o volume, né, que vendemos para lá. É uma coisa bem nova. Então, realmente dá uma noção grande. Tem a fotografia dos 79 produtores lá que criaram, né, dos quais
Na verdade, tem 3 que são atuantes. Na verdade, 2, um é bem atuante. 2, um mais ou menos, e o outro, acho que não sei se planta. Mas tem 3 dos 79. Então, é um trabalho importante para ver, mas a aceitação dos alunos de escola aí, visitas, é muito importante. Por isso que eu acho que tem uma validade muito grande do que foi feito nesse tempo. E dentro dessas salas temáticas que tem dentro do memorial, tem uma dedicada à história do senhor lá também, né? Como que foi esse primeiro contato de ver a história materializada ali no memorial, doutor? Aí tem desde a vida da família da gente, né? Enfim, todo o trabalho que tem desses anos todos, um acompanhamento importante, aí nós achamos que é uma grande forma de formar a sucessão. A sucessão nas cooperativas, nas empresas familiares, de modo geral, ela é bastante complicada, porque depende de pessoas que trabalham de um jeito e o grupo aceita aquele jeito. Aí vem um de fora que nunca trabalhou no setor, pode dar certo, pode não dar certo. Então, por isso que nós adotamos há 6 anos, mais ou menos, uma formação assim, de um conselho de cooperados, que dão a política da cooperativa. E uma diretoria executiva contratada que tem muita experiência sobre a cooperativa. Nós, quando fundamos esse trabalho, o que tinha menos era 27 anos de Coamo, e já era superintendente, e da área dele ele entendia como ninguém. E assim cada área, né, administrativa e financeira, área operacional de recebimento de todos os produtos, área industrial, enfim, todas elas, e o trabalho voltado para o recebimento da produção, que é um setor crítico na cooperativa, porque sempre o produtor entrega a produção, se descontar a impureza e umidade, ele reclama. Ele pode até reclamar para você não avançar muito, mas depois ele aceita porque nós tentamos fazer o correto. Sobrou, nós vendemos e está aqui a sobra. Então é sempre assim. Então é um trabalho grande que se tem e a gente acha que esse problema de sucessão ele vai ser admitido em todo o país. Porque nós fizemos aqui algumas cooperativas, começou com a Cocamar aqui em Maringá, depois nós, hoje já tem mais alguma, mas a OCB também criou um conselho de administração eleito e uma diretoria executiva contratada. Ao CEPAR, nesse mês passado, nós fomos lá aprovar o novo estatuto com um conselho de administração eleito e uma diretoria executiva contratada. Então, sempre na diretoria executiva contratada, tem o presidente, o diretor, né? Aí ele tem o segundo homem, terceiro homem, gente que sabe trabalhar. Se um dia ele vir a faltar por qualquer motivo, ou por mudar de ramo, ou por aposentar, o que for, né, tem o homem, segundo homem lá, preparado, pronto para tocar. Isso é importante, porque no sistema antigo, às vezes, pegava um agricultor pequeno, mas muito bom líder, falava muito bem e tal, mas ia tocar, no caso da Coamo, a maior empresa do Paraná, pode ser que dá certo, pode ser que até dá mais certo, mas pode ter risco. Então, por isso que eu acho que o novo sistema, que funciona assim na Europa, nos Estados Unidos o sistema cooperativista é um pouco diferente do nosso aqui, eu não falo tanto, mas a Europa é um sistema parecido com o nosso, e é assim, um conselho de administração de produtores e uma diretoria executiva contratada. Está indo bem. Só uma curiosidade em relação a isso, um dos livros que eu escrevi foi do Dr. Luiz Furlan, que foi ministro, né, da família da Sadia. O fundador da Sadia, Tílio Fontana, dizia: nós somos uma indústria de salsicha e de linguiça, jamais esqueçam disso. Um dia, né, um dos sucessores achou que a Sadia era um banco, né, e foi apostar contra o dólar. A Sadia quebrou, né? Então a Sadia sempre quis comprar Perdigão, que valia muito mais a Sadia. Mas naquele momento a Perdigão comprou a Sadia dentro de um fundo que já era um valor muito pequeno. Então jamais se pode realmente esquecer da origem e principalmente da cultura organizacional. Posso falar um pouquinho do Dr. Haroldo, por favor, da comunidade agora? Por favor, vamos falar, doutor Haroldo? Eu até anotei aqui no meu livro, né, a criação do Colégio Integrado. Mas antes disso, eu vou falar da Santa Casa. Eu fui vice-presidente da Santa Casa lá, numa época,
E a Coamo tinha se afastado da Santa Casa por um período. Aí, quando me convidaram para ser vice, eu vim falar com o doutor Haroldo. Eu vou lá desde que a Coamo volte a participar da Santa Casa. Inclusive, aí o doutor Haroldo concordou e indicou o Joel para ser o tesoureiro da Santa Casa naquele período. E foi num período dos mais críticos da Santa Casa, que foi na Covid. No período, coincidiu com o período da Covid e o doutor Haroldo me abriu as portas. Eu ligava para todo mundo aqui. O Ayrton precisou dos caminhões para trazer os respiradores. Precisa que busque lá em Curitiba. E toda hora a Coamo trazendo e ajudando a Santa Casa nesse processo, né, doutor Haroldo? Mas a criação do Colégio Integrado, como é que deu esse estalo no doutor Haroldo de criar essa instituição, que hoje aí é a referência do nosso município aí? Então nós éramos jovens, né? Todo mundo tinha filho que estava começando a sair da época do ginásio para o 2º grau e para a faculdade. Aí o colégio afirmativo quebrou. Era de uma pessoa, um professor, quebrou. E os nossos filhos botaram na cabeça de estudar em Curitiba. Era moda, que só servia quem ia para Curitiba estudar. E nós não queríamos isso, né? Queríamos que formasse aqui, né? Aí surgiu, nós tínhamos um grupo de trabalho que nós chamava Grupo dos 13, que não é aqueles 13 lá que a turma brinca aí, mas era o Grupo dos 13. E nós, todo o serviço que a gente queria implantar no município, nós discutia no grupo, chamava o prefeito participou bem disso e implantava. Uma das coisas foi o colégio integrado. Então saiu a ideia de fazer o ensino secundário e superior, né? E aí compramos o colégio. Fizemos um grupo, né? Eu ia atrás de pessoas aí para dar um dinheiro lá. Meu sogro fez parte, doutor. Fez parte, né? E aí eles adquirimos, só que daí precisavam um presidente. Eu fiquei 3 anos presidente do Colégio Integrado. E implantando, mas sempre à noite, né? Não do expediente na Coamo. E aí foi bem. Depois, aí vendemos para o grupo do Henning Bayer e a esposa, Conceição. Né? A Conceição, que tocava bem o colégio, e ela administrou e vai bem até hoje, que nós temos praticamente os principais cursos superiores de uma semente que foi lançada lá. Hoje é muita gente que vem de fora para estudar em Campo Mourão, né, doutor Haroldo? Né? Hoje ficou uma coisa importante. E temos agrônomos aqui, trabalhando na Coamo. Exatamente. Que vieram dali da formação. Né? Tem até porteiro da Coamo que fez agronomia, trabalhou aqui. Então, na verdade, a gente fez também a unidade de velório, que aqui os enterros eram feitos em casa, o velório, feito nas casas. Aí nós, vamos fazer uma casa de velório. E fizemos. Mas não deu muito certo. Mas nesse episódio, deixa eu interagir, doutor Haroldo. Eu era vice-prefeito. Né? Aí o doutor Haroldo me ligou lá um dia, me chamando para uma reunião. Aí eu vim na reunião e era para falar sobre a capela mortuária. Nós não tínhamos capela mortuária em Campo Mourão. E os velórios eram nas casas ainda, ou das pessoas mais importantes na Câmara Municipal. Né? E aí o doutor Haroldo, como Rotary aí, né, doutor Haroldo? Como Rotary. Aí o doutor Haroldo já falou, não, nós precisamos fazer, é um absurdo Campo Mourão não ter um local. Né? O que a prefeitura pode fazer? Daí eu falei, né, o que é? E o doutor falou, então quanto custa? Vai custar tanto. Então dinheiro eu arrumo, pode ficar tranquilo, vocês tratem de fazer o serviço. E aí foi feito. Foi feito. Né? Foi feita a capela. Não ficou exatamente daquilo que... mas hoje é o que nós temos para atender a população. Mas aí depois ela foi reformada, hoje ela está boa. Sim, muito boa. Só que daí veio a Prever, que agora não é mais Prever, né? Mudou de nome. Não mudou, não? Acho que mudou, apareceu na televisão. Eu não vi isso. Só que eu não gravei o nome que vai ser. Não é mais Prever? Confesso que eu não acompanhei também. Né? Eu acompanhei. Então, na verdade, eu acho que não pegou lá, porque ir de noite, passar de todo o cemitério e ir lá na casa de velório, que ela ficou no fundo. Mas as pessoas simples, doutor Haroldo. Mas hoje vão as todo lá. Pessoas ela é lotada, a capela. Quem não pode pagar. Mas assim, para todo mundo, né? Porque eu disse, é fácil aqui, você traz aqui o carrinho lá que leva o caixão, empurra, ele vai lá. Tá pertinho, né? Tá pertinho lá, né? Tá lá.
mas não pegou bem porque depois veio a Prever, com custo, uma empresa que faz isso, né? E aí... Não, mas hoje eu sou testemunha Mas disso, ainda né? assim vai É bastante muito tempo. utilizada, é muito Só que a utilizada. prefeitura melhorou bem o Melhorou prédio lá bem, que era. e ela é muito utilizada. certo. Eles tinham diminuído uma das capelas, porque ninguém usava a capela maior. Meu pai foi velado lá. É. Meu pai foi velado na capela velado lá, mortuária. né? Meu Pois pai é. foi velado lá. Então, agora eles fizeram mais duas e atendem bastante certo. a comunidade. E surgiu dali. Tá certo. Doutor Haroldo, a gente já está se aproximando aqui do final do nosso programa, mas antes da gente encerrar, eu quero finalizar aqui com uma pergunta aqui pro Elias, antes de finalizar com vocês aqui também. O Elias, que, como a gente trouxe aqui, né, escreveu mais de 40 livros, compartilhou a história de diversos líderes empresariais, atletas, artistas. Queria que o Elias contasse, né, ele que teve a oportunidade de também redigir a biografia do Dr. Haroldo, contar de que maneira a história do Dr. Haroldo se diferencia dos outros líderes empresariais que você também já teve a oportunidade de biografar e contar a história deles. O que inspira, o que tem de diferente na história do Dr. Haroldo aqui para você que teve essa chance de contar tantas histórias? Bem, Guilherme, sem dúvida alguma, eu acredito que essa simplicidade, humildade, né, com toda a representatividade, isso é muito importante. Como o Getúlio falou, o doutor Haroldo tem a linguagem, né, com nós aqui na mesa, na chegada, com a pessoa que o recebe, com o presidente do país, com o presidente de empresa, ou seja, né, é uma linguagem simples, direta, e onde você olha para ele e vê a parede. É um homem transparente. Por isso que eu disse que a biografia do Dr. Haroldo, o Estatuto do Cooperativismo, deve ser lido obrigatoriamente por todo empresário, para entender que são valores. Porque nós somos, assim, constantemente sujeitos a um desvio de rota, naturalmente. E ali você tem que ser firme. Não é esse o caminho que eu quero seguir, que os valores que os meus pais, que a minha vida, né, que Deus, né, coloca para a gente poder quebrar essa regra, né? E o doutor Haroldo não quebra a regra na vida pessoal e na vida profissional. Então, eu acho que isso é o ponto mais importante, né? Valores, ética, respeito ao próximo e, principalmente, à instituição. Que o doutor Haroldo tem isso no mais alto escalão. Então, como eu disse para vocês, é muito importante. Assim, é maravilhoso olhar para aquela sala e saber que a referência, né, da história dos mais de 56 anos aí da FUAM está ali, né, representada, firme e forte e principalmente inspirando e incentivando. E aí, já que você vai jogar para o doutor Haroldo, eu primeiro quero mais uma vez agradecer ao doutor Haroldo pela honra de poder ter escrito a biografia do senhor. Se Deus quiser, vai ter muitas edições ainda, porque a gente vai atualizando, o livro está sempre fresquinho, né? Mas duas frases finais que a gente fecha esse livro, ditas pelo Dr. Haroldo, abre aspas. Se eu pudesse olhar para trás, eu diria, valeu a pena. E olhando para o futuro, eu vou afirmar, vai valer ainda muito mais. Por que valeu a pena e por que vai valer ainda mais, Dr. Haroldo? Bom, valeu a pena porque nós tivemos um desenvolvimento importante na agricultura de modo geral. Vamos dizer que não foi nós que implantamos essa inovação, mas a gente conduziu, liderou a nossa equipe interna de colaboradores competentes e tudo mais, e a equipe de tantos mil cooperados, né? Hoje 32.700. Então isso foi um trabalho grande, porque nós temos aí um exemplo importante que deve ser citado, e eu acho que até vai sair um livro a respeito do combate à erosão. Era uma coisa, não se sabia o que fazer. Fizemos todos os tipos de curva de nível, cordão de contorno, murundum de 1 metro e pouco, base larga, e que veio resolver, assim, grande parte do combate à erosão, o plantio direto. Alguém embolou o plantio direto e olha aí, ó, nem se podia pensar que não precisaria arar a terra para plantar. E deu certo. Hoje não se fala mais em outra coisa. Não resolveu 100%, mas resolveu muito. Então são coisas que vão acontecendo e que é importante. E quando às vezes chega coisa que não pega, o agricultor não vai. Então tem alguma cultura que tentam entrar,
Nós mesmo fizemos aí, tentamos entrar com proteína animal, com suínos, fizemos criação de suínos e tudo mais, mas a Coamo acabou sendo uma grande criadora de suínos, porque a pessoa fazia o leitão e depois desistia, mas tinha o que engordava lá. Aí tivemos que assumir. Mas depois não deu, acabamos parando e o cooperado aceitou porque ele não queria essa atividade. Então são coisas que foram acontecendo, né? Mas é importante. Então, assim, olhando para frente, a gente quer estar sempre acompanhando as inovações que vão chegando do ponto de vista econômico, voltado para o quadro social. Queremos cada vez mais que o nosso cooperado tenha maior renda para justificar a sua atividade no campo, que é muito importante. E preparando a juventude, né, para que substitua os pais e tudo mais, e que venha a desenvolver cada vez mais a agricultura. Eu cito até o pai do Getulinho aqui, ele foi meu vice-presidente, acho que no primeiro e segundo mandato. Primeiro mandato. E ajudou muito, que ele era um líder no meio rural, que, vamos dizer, tendo essas lideranças junto, os agricultores acreditavam melhor no trabalho de alguém que chegou de fora não tantos anos, né? Mas deu certo e a gente tem aí hoje um trabalho muito grande voltado para os cooperados que se dedicam abertamente e acreditam no desenvolvimento da Coamo, que é importante. Perfeito. Para a gente poder encerrar a participação aqui do Getúlio também, eu vou abrir espaço aqui, Getúlio, para você, né, que está atuante junto à cooperativa, sua família também que acompanhou de perto a trajetória, tanto do Dr. Haroldo quanto da Coamo, qual é a inspiração, o legado que você tira quando acompanha a história desse homem e quando trabalha junto à nossa cooperativa? O Dr. Haroldo, meu pai fez a opção pela política, né, Dr. Haroldo, na sequência lá, né? Ele foi candidato em 76 daí. Né, logo que terminou o mandato, ele já foi candidato, ele fez essa opção, e como a Coamo não tinha essa ligação partidária, ele optou por isso, enfim, opção de vida dele. Mas, assim, meu pai falou para mim, sempre quando eu tinha um problema, ele falava, vá falar com o Dr. Haroldo. Meu pai sempre me disse isso. E eu quantas vezes vim, Dr. Haroldo? Até quando fui para ser candidato a vice-prefeito, eu vim falar com o senhor. O que o senhor acha? Né? E o senhor me estimulou, disse... acho que vai fazer bem para a sua vida. Tem que ser da política. Aí, mas tem uma frase aqui, doutor Haroldo, que eu acho do livro que eu anotei também, do Zanin lá de Mamborê, que ele diz aqui, ó, eu vou ler para vocês aqui, né? Vou ler de novo. O nome do doutor Haroldo vai ficar para a história. Eu assisti com meus netos um filme chamado A Festa do Céu. E na história tem a terra dos lembrados e a terra dos esquecidos. Dr. Haroldo vai ficar na terra dos lembrados. Essa frase é fantástica. E aí eu aproveito para encerrar já agradecendo a todos vocês aí, o Elivaldo pelo convite e o Dr. Haroldo por estar participando aqui, e todo mundo, enfim. Que conselho, Dr. Haroldo, o Dr. Haroldo de hoje daria para o Dr. Haroldo de 27 anos? Isso é para a nova geração, doutor Haroldo. Para o meu filho que está entrando aí, para essa terceira ou quarta geração que está... O que eu vou falar? Fala pertinho do microfone para o pessoal ouvir bem esse conselho. Esse vale uma vida, doutor. A gente tem que investir muito na juventude. Aquilo que eu sempre falo, né? O jovem sempre acha que ele sempre pensa um pouco diferente. Eu considero as famílias dos cooperados mesmo aí, qual deu certo e qual não deu certo. Então muitos vieram, o jovem achou que o pai estava fazendo pouco, queria fazer tudo mais, e acabou não deu certo. Investiu demais, se endividou. Tem outros que foram com mais cautela, com o pé no chão, né, e cresceram muito. Além de crescer aqui, cresceu no Mato Grosso do Sul, em outras regiões também. Então, essa juventude, podendo participar cada vez mais da sua cooperativa, porque nós temos um trabalho desde 6 anos de idade até velho, né? O Jovem Líder Cooperativista hoje, que é um curso que deu certo na Coamo perfeitamente. Por quê? Porque pegou o jovem que tinha 2 objetivos esse curso. Sucessão na propriedade, que também é uma coisa difícil, né? E sucessão na Coamo. Naquele tempo, estamos no 30º ano de curso.
Naquele tempo, as pessoas tinham 20, 18, 20, 25 anos. Hoje, a maioria está no conselho. Conselho quase todo de jovens líderes formados, que tiveram a formação de sucessão, né, sobre cooperativismo de modo geral, e um curso muito bom. Estamos tendo um curso atualmente, que é o 30º curso, e uma turma jovem e muito dedicada, e a gente vê que é um trabalho de sucessão que nós temos que fazer. Não podemos, eu digo que nós podemos ficar velhos, mas a Coamo não. A Coamo tem que ser sempre renovada. Aí a coisa vai. Mas querendo agradecer o trabalho de você, Getulinho, que sempre nos acompanhou, e o trabalho do Elias Awad aqui, que fez o livro, porque a gente não é escritor, né? Não tem nem tempo para escrever o livro, mas tem tempo de mostrar a história e para alguém que entende, que faça. Estamos na 3ª edição, é importante os jovens lerem esse livro, que tem uma história da formação de uma grande cooperativa. E isso para nós é muito importante. E agradecer toda a nossa equipe, né, tanto da parte de divulgação quanto os nossos entrepostos, os nossos gerentes, os nossos diretores, enfim, todos eles que são o verdadeiro sucesso da nossa cooperativa. O trabalho em conjunto, juntamente com o quadro social, nós temos aí um exemplo de uma grande cooperativa, pouco endividada e muito bem administrada. Mas é trabalho de todos em conjunto. Perfeito, doutor. Quero dizer que foi uma honra poder participar desse programa, né? Poder compartilhar um pouco mais da história do senhor. Ter também aqui a presença do Getúlio Ferrari Júnior, também obrigado, do Elias Awad, ele que foi o biógrafo aqui, responsável pela história do senhor. E dizer, né, que a gente está há mais de 1 hora conversando aqui já no nosso programa, mas que a gente tinha papo para muitas horas mais. Mas se você quiser conhecer mais sobre a história da Coamo, sobre a história do Dr. Haroldo, eu super indico aqui, ó, recomendo a leitura da biografia que foi escrita aqui pelo Elias Awad, contando a história do Dr. Haroldo, que já está em sua 3ª edição, revisada, atualizada aí, com os momentos mais recentes e importantes da nossa Coamo. Você também pode conhecer mais sobre a história da nossa cooperativa a partir do nosso memorial. Acesse o site memorial.coamo.com.br para agendar a sua visita e conhecer o nosso espaço interativo e totalmente tecnológico. Eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui nesse 3º episódio do Estúdio Coamo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já faça a sua inscrição, deixa a sua curtida, o seu comentário aqui neste vídeo. Se você está nos ouvindo por uma plataforma de áudio, também nos siga nas redes sociais e faça a sua inscrição aqui para continuar acompanhando os novos episódios do Estúdio Coamo. Nosso programa volta no próximo mês com um novo tema e uma nova história para compartilhar com vocês. Vejo todos lá no próximo episódio do Estúdio Coamo.